Então, algumas dicas aqui para você escrever seus títulos, tá? Atire para todo lado. O que eu quero dizer com isso? Tenta escrever título com qualquer coisa. Então, vamos supor, você vai fazer sobre uma caneta. Você vai fazer um anúncio sobre uma caneta. Você vai fazer... Um anúncio não, né, gente? Você vai fazer uma campanha, uma peça sobre uma caneta. Essa Stabilo preta. E aí você pensa qualquer coisa. Você fala assim, bom, então o que eu vou falar? Se você não souber o que você começa falando, pega qualquer coisa que vier na sua cabeça. Por exemplo, você vai lá e pega, por exemplo, uma pulseira, né? Então aí você pega assim e fala assim, cara, o que uma pulseira pode ter a ver com uma caneta? Ah, sei lá, usa no pulso e a caneta você escreve com a mão. Então, uma caneta tão macia que até a sua pulseira vai ficar mais confortável. Gente, esse não é um título bom, tá? Tô fazendo aqui de bate-pronto só para exemplificar. Aí depois você pega uma outra coisa, sei lá, um cabide. O que uma caneta pode ter a ver com um cabide? Você fala assim, deixa eu ver, um cabide me lembra terno. Então eu vou... Um cabide me lembra camisa. Então camisa me lembra executivo. Essa caneta ela é meio descoladinha. É para os descoladinhos e para você que é executivo também, por que não? Essa caneta é descoladinha. Aí você fala assim, uma caneta para descoladinhos, mas também para executivo. Afinal, não somos preconceituosos. Sei lá, é um exemplo, tá? Então, porque, teoricamente, executivo e descoladinho... Gente, hoje em dia, a gente tem que ter tanto cuidado com tudo que a gente fala, né? Senão tudo a gente é preconceito. Mas, mais uma vez, é só para tentar exemplificar um raciocínio que eu tô fazendo aqui, assim, agora, só para poder explicar por que você pode pegar qualquer objeto para tentar fazer um título. Porque ele vai te inspirar, ele vai forçar o seu cérebro a fazer uma conexão. Entendeu? Então você pode tentar com qualquer assunto. Primeiro você tenta estressar os assuntos que tem mais a ver com caneta. Claro, escrever, papel, caderno, ideia, agenda, organização, registro. Pega um pedaço de papel, gente, pelo amor de Deus, pega um papel e vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça sobre caneta. Primeira coisa, caneta, escreve, faz aquela lista enorme assim. Aí depois você pega uma outra coluna e escreve, então qual que era o briefing mesmo? Para falar que ela é macia e descoladinha, né? Então tudo que vem na sua cabeça sobre macio. Macio, o que é macio? Pele macia, travesseiro, um bebê é macio, as nuvens são macias. Macio pode ser o quê? Um sorvete, um gelato italiano, sei lá, cara, tudo. Um sapato de couro, O que mais que é macio? Um puff é macio, um colchão. Vai escrevendo, pode escrever tudo. Tenta abrir. Aí depois você abre uma outra coluna, escreve tudo que vem na sua cabeça sobre ser descolado. Pra você e para as pessoas em geral. Então aí você vai lá e escreve. O que é ser descolado? Andar de bicicleta, tomar kombucha, usar uma camisa fechadinha. Vocês acham que eu sou descoladinha? Enfim, tudo que vocês acharem que é descolado, juventude, modernidade, internet, ciclovia, bandas que vocês acham descoladas, músicas, videoclipe, sei lá, tudo. Só de fazer isso, você já começa a nutrir o seu cérebro. É como você ter uma hortinha, um terreno, onde você vai começar a adubar. Então você vai jogar água, você vai jogar adubo, você vai começar a preparar aquilo para depois a sua sementinha poder crescer, né? Então, antes de você realmente ter as ideias que você tem que ter e conseguir construir o seu título, primeiro aduba esse terreno aí, joga nele, vai jogando ideia para dentro da cabeça para você ter ferramentas, ter conceitos e palavras e ideias que vão te ajudar a fazer as conexões. Aí você pode, nos títulos, você pode fazer comparações, você pode fazer contrapontos, você pode estabelecer semelhanças, usar um raciocínio que ajude a demonstrar o outro. E aí, o que você faz? Escreve as ideias da maneira mais explicativa que você puder. Depois, você começa a lapidar essa frase. Então, você escreve ela longa, do jeito que você quer falar. Só que aí você começa a experimentar. Você começa a experimentar esse mesmo raciocínio de uma maneira mais curta, invertendo as frases, começando de outro jeito, pensando se você fala com uma outra voz
tipo assim, esse eu falei afirmando, agora eu vou tentar falar perguntando, agora eu vou tentar falar como se fosse uma crítica, agora eu vou tentar falar como se fosse uma conclusão que alguém chegou, sabe? E aí você vai experimentando, você vai tentando colocar aquilo de várias maneiras diferentes, até você achar uma que você fala, puta, é essa. Essa ficou curta, rápida, ficou legal, ficou divertida, só que você tem que experimentar. Se você é que nem roupa. Se você não experimentar, você não vai ver a que cai melhor. A ideia, o raciocínio que você tem, às vezes ele cai melhor, ele se ajusta melhor a um determinado formato de título. Pode ser com 2 pontos, pode ser com 2 frases, pode ser como se fosse um lembrete para alguém. Tem muito título assim, lembre-se, parará, 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 né? Então tem várias formas. E como que você faz para encontrar essas formas? Vendo o que os outros já fizeram. E tem uma outra maneira também, que é escutando como as pessoas falam no dia a dia. Como elas falam coloquialmente determinadas frases, determinados jargões, determinadas conclusões que elas chegam, ou as coisas que elas acreditam. As pessoas falam muito assim, não, eu acredito numa coisa, aí vai e fala. Então começa a prestar atenção na construção coloquial, porque construções coloquiais também são uma maneira de escrever título. E quando você vê como as pessoas falam, fica mais fácil de você achar uma maneira de se conectar com ela, de falar do jeito que ela fala e conseguir passar aquela mensagem numa linguagem que vai ser mais fácil para ela entender. Então tem uma coisa que a gente chama de tirar a gordura. Faz esse exercício no seu título, vai tirando tudo que não precisa ser falado para você transmitir aquela ideia. Tira todas as palavrinhas, se tiver um quê, ou um outro negócio, tira, arranca, tenta deixar ele o mais seco possível. Se não funcionar, você volta com alguma coisa ou outra, porque às vezes tem título que só funciona se tiver as gorduras, porque as gorduras elas dão também algumas nuances, né? Então às vezes é preciso ter, mas também é um exercício. Tira a gordura, depois põe de volta se for preciso. E experimenta brincar com jargões, ditados populares, o que está sendo falado na novela, o que as pessoas estão usando nas mídias sociais, quais as gírias que estão sendo usadas no momento. Tudo isso também dá para enriquecer seu título, dá para deixar ele mais interessante, dá para deixar ele mais menos publicitário, sabe? Menos do jeito que todo mundo fala, menos careta, menos previsível. Dá para deixar ele menos previsível. Outra coisa que você também pode usar dependendo do cliente e dependendo do que do produto para qual você está criando, neologismos. Você pode criar palavras, você pode criar jeitos de escrever alguma coisa que vão passar aquilo que você está tentando passar. São recursos visuais, às vezes, dentro do texto. Então, por exemplo, você já viu que às vezes as pessoas escrevem tudo em caixa alta para poder parecer que está gritando, ou às vezes escreve lindo, aí põe um L, espaço, I, espaço, N, espaço D, faz tipo um design assim. Isso também transmite alguma coisa. Escreve uma frase com hífen entre as palavras, como se você estivesse falando assim, encadeado, sabe? Como se você estivesse falando muito rápido para alguém. Às vezes come uma letra porque você quer passar aquela sensação de pressa. Experimenta. Experimentar o texto de uma maneira visual e quebrando algumas regras também é legal. E fazer muito. O máximo que você conseguir. O máximo de ideias diferentes que você conseguir. Também não adianta fazer 20 títulos todos da mesma ideia e depois fazer mais 3 com uma ideia diferente. Não, você tem que fazer o máximo de raciocínios diferentes que você conseguir. Por quê? O resultado, ele vem sempre da execução. Se você não executa, dificilmente você vai ter um resultado. Exercitar é a chave da excelência. Quem faz muito, fica bom, como se diz aqui em Minas. Quem faz muito fica bom. Não é só atleta que precisa treinar para se destacar, você também tem que treinar. É o seu treino mental. O cara não vai lá e treina horas e horas por dia para poder fazer um gol. Você também tem que treinar para fazer um bom título, para marcar um gol. O seu título está estampado pela cidade.